Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Cardoso e estou aqui para trabalhar a disciplina de Educação Física com vocês. Hoje eu tenho um tema super interessante. Vem comigo, vem conhecer um pouquinho. Vocês conhecem essa modalidade? Já ouviu falar a respeito dela? Sobre o xadrez? Ah, que legal! Nós já abordamos alguns conteúdos a respeito do xadrez, cabe aqui estar reforçando com vocês, a respeito dos conhecimentos iniciais, a respeito das peças iniciais que compõem o tabuleiro, né? Também falamos um pouquinho a respeito do tabuleiro anteriormente e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito desse conteúdo enxadrístico. Então vem comigo, vem conhecer um pouquinho mais desse universo aí que a educação física tem a oportunidade de proporcionar para cada um de nós. Então vamos lá. Pessoal, o objetivo da nossa aula, além de conhecer aí o processo histórico, né, e a evolução dos jogos, é também agora apresentar a vocês um pouquinho a respeito dos movimentos que compõem o jogo de xadrez, que cada uma das peças tem dentro do jogo, tá bom? A habilidade que nós vamos trabalhar com vocês é a identificação, né, as transformações das características do jogo, em função dos avanços das tecnologias e exigências corporais colocadas por esses e diferentes jogos aqui presentes. A unidade temática que nós vamos trabalhar essa disciplina está presente dentro das brincadeiras e jogos. Então vamos lá tratar um pouquinho a respeito do conteúdo enxadrístico de hoje. No nosso primeiro momento, nós vamos falar sobre o posicionamento inicial das peças de xadrez. Então vem comigo, observem a imagem que eu tenho da tela. O posicionamento inicial aqui, mostrado para vocês através dessa imagem, ele vai relatar aonde cada uma das peças vai iniciar a partida. Então observem, os peões, eles estão à frente, né, na segunda fila, tanto das peças brancas quanto das peças pretas, ok? Então quando você vai montar o jogo, a gente orienta, claro, que você inicie colocando os peões na segunda fila, ok? Após colocar os 8 peões na segunda fila, você pode colocar as torres. Como é que eu faço para me colocar as minhas torres dentro do jogo de xadrez? Eu posso colocar ela, uma torre lateral e a segunda torre lá do outro lado do tabuleiro, ok? Então eu tenho aí os peões posicionados à frente na segunda fila, eu tenho posicionamento das torres que vai ficar nos cantos do tabuleiro, ao lado da torre eu tenho o meu cavalo, e aí eu tenho uma sequência que eu posso identificar de maneira bem simples, que é a sequência do torre, cavalo e bispo. Beleza, pessoal? Da mesma forma que eu tenho torre, cavalo e bispo do lado direito, eu vou ter torre, cavalo e bispo do lado esquerdo, ok? E aí, para finalizar esse movimento, esse posicionamento aí inicial, eu tenho rei e eu tenho a minha rainha, ok? E aí eu tenho uma simples regra para me colocar essas duas peças. A exemplo de quê? Por exemplo, a minha rainha branca, ela vai se posicionar na casa branca. E eu tenho também a minha rainha preta, que vai se posicionar na casa de cor preta, ok? E aí sobra aí o rei para a gente colocar no posicionamento inicial. O rei, ele vai ficar na casa de outra cor. Então, se eu tenho um rei branco para me colocar no posicionamento inicial, ele vai, logicamente, ficar na casa preta, na casa de cor contrária. Beleza? Lembra quando a gente conheceu um pouquinho a respeito do tabuleiro de xadrez? Nós tínhamos as casas brancas, as casas pretas. Então, a partir daí, ele também baseia o posicionamento inicial das peças de xadrez. Então, eu tenho os peões na segunda linha, eu tenho as situações de complementação, tanto do lado esquerdo como do lado direito, de torre, cavalo e bispo. E aí eu uso a regra da rainha para me fazer a complementação do posicionamento inicial. Rainha branca
Na casa branca, muito bem. Rainha preta, na casa preta. Seguindo aí essas instruções, vocês não vão ter dificuldade de posicionar as peças iniciais para o jogo de xadrez. Após isso, conhecer o posicionamento inicial, eu te convido agora a conhecer os movimentos das peças. E aí eu vou partir do movimento do peão. O peão, ele movimenta em uma direção e ele captura a peça em outra. Como isso, professor? Como é que isso pode acontecer? Então vem comigo. Quando ele está na casa inicial, o que é a casa inicial? A casa que ele nasce, a casa que ele surge, que ele inicia a partida, tá certo? Quando o peão está na sua casa inicial, ele pode avançar para frente até 2 casas, ok? Observe a imagem, nós temos aí uma setinha de um peão inicial avançando até 2 casas, ok? Da mesma forma que nós temos também esse peão aí com uma setinha avançando uma casa só. Ok? Então nós temos 2 diferentes movimentos iniciais do peão. Na primeira casa, quando ele está na primeira casa, ele pode avançar até 2 casas à frente. E eu também posso ter a opção de movimentar ele apenas uma casa na direção frontal. Nós temos uma característica específica aí do peão, é que ele vai capturar em um formato diferente do seu movimento. Então ele captura na diagonal. Observem aí esses xizinhos aí na tela. Observa comigo, os xizinhos na tela. Então esse peão, ele anda para frente e ele captura em diagonal. Tanto para a diagonal esquerda, como para a diagonal direita. Beleza? Entendemos aí um pouquinho aí a respeito do peão. Uma outra situação para a gente finalizar essa peça, né? O peão, quando ele consegue ultrapassar todo o tabuleiro e consegue chegar do lado oposto do seu adversário, ele pode ser transformado, ele pode virar uma outra peça, ok? Então, quando o peão ele sai do seu local de origem, ele consegue ultrapassar todo o tabuleiro, é como se ele ganhasse uma recompensa. E aí, ele vai ser promovido, ele pode virar uma outra peça. Claro, uma exceção do rei, pois eu não posso ter 2 reis ao mesmo tempo na partida. Mas ele pode se transformar em uma segunda rainha, um terceiro cavalo, quem sabe, da forma com que você preferir, ok? Após observados os movimentos do peão, eu apresento para vocês o movimento do cavalo. O movimento do cavalo, ele é interessante porque ele é a única peça dentro do jogo de xadrez que ele pode ultrapassar uma outra peça. Ele pode pular uma outra peça. Nenhuma outra peça dentro do jogo do xadrez consegue fazer essa ousadia que tem aí o cavalo. E ele, pessoal, ele vai movimentar em L, em formato, né, de L, andando 2 casas para frente e uma para um lado. Ou eu posso também desenvolver o movimento de cavalo 2 casas para o lado e uma para cima, tá certo? Dessa forma, pessoal, eu tenho um movimento aí em formato aparecendo aí na imagem, na tela para vocês agora, aonde o cavalo ele vai conseguir se movimentar em várias direções. Lembra anteriormente que eu falei para vocês a respeito do peão, que ele só conseguia ir, né, de frontal em uma direção só? O cavalo ele já tem essa abertura maior, ele consegue se desenvolver, ele consegue se movimentar em diferentes direções. O cavalo ele é também uma peça que ele pode retornar, ok? Então ele pode se movimentar para frente, depois para trás, depois ao lado, sempre no formato, né, de L, movimentando ali 3 casas. Tá? Tudo certo? Observamos os movimentos do peão, falamos um pouquinho a respeito do movimento do cavalo e a gente vai observar agora a respeito do movimento da torre. Olha aí para a tela. Observa o movimento da torre, bem simples, não é isso? A torre, conforme a imagem mostra para a gente, ela vai andar em 2 direções, tanto para a sua frente como para a sua lateral.
ok? A torre também é uma peça que pode retornar à sua posição de origem. Então ela pode, né, movimentar em linha reta, retornar na mesma direção, movimentar a lateral, voltar na mesma direção. A captura da torre, ela se faz sempre que ela encontra uma peça à sua frente, uma peça oposta à sua frente. Da mesma forma que essa captura com a peça, com a torre, ela pode ser desenvolvida de maneira lateral, ok? Então nós temos duas formas de movimentar, também essa forma de movimentação também é a forma de captura da peça, tá? Após conhecer o movimento da torre, te convido para falar um pouco a respeito do bispo. O bispo, ele tem uma característica muito semelhante à captura do peão. Lembra que o peão ele capturava em diagonal? Pois bem, quando nós conhecemos a respeito do tabuleiro, nós vimos lá que tinha uma determinada função lá dentro daquele tabuleiro que movimentava em diagonal. Para o desenvolvimento do bispo, o bispo ele só vai poder se movimentar de maneira diagonal. Olha aí a tela que está exposta para vocês agora. Olha o bispo movimentando para as diagonais, tá certo? É importante nós destacarmos que nós temos dois bispos. Eu vou ter um bispo da Casa Branca e um bispo da Casa Preta, ok? O bispo da Casa Branca, ele de forma alguma, ele vai poder se movimentar entrando nas Casas Pretas. Então ele é uma peça aonde vai movimentar exclusivamente na sua casa de origem. Então se eu tenho o bispo da Casa Branca, ele até o final do jogo ele vai se movimentar ali dentro daquela Casa Branca. Ok, pessoal? Entendido? Bem simples a explicação da movimentação do bispo. E aí a gente avança ao entendimento dos movimentos da rainha e do rei. Olha que interessante. A rainha, né, apesar de ser uma peça menos valiosa que o rei, ela consegue ter uma abrangência maior. Por quê, professor? Porque a rainha ela é uma peça de ataque. Beleza? Então, é por esse motivo que a rainha ela consegue ir em locais mais difíceis, ela consegue se desenvolver melhor ali dentro do tabuleiro. O rei, por ser uma peça de defesa, ele apresenta apenas um movimento de uma casa, para qualquer lado que esteja na sua lateral, na sua frente ou para trás. Tá? Então eu tenho a rainha movimentando. A movimentação da rainha é como se fosse a junção do bispo com a torre. Então eu posso movimentar minha rainha para frente, para trás, para a lateral, para outra lateral, como também eu posso desenvolver ela de maneira diagonais, certo? Passando aqui agora uma exemplificação da movimentação do rei, ele pode desenvolver o mesmo movimento da rainha, porém ele só tem uma casa de alcance. Então ele só anda uma casa para frente, o rei só anda uma casa para trás, o rei só anda uma casa para a lateral, como também o rei só anda uma casa em diagonal, certo? Então, pessoal, conhecendo aí o posicionamento inicial das peças de xadrez, a movimentação de cada uma delas, nós temos agora um momento muito especial, momento de você participar conosco. Gostou das informações da nossa aula de xadrez? Já conhecia os posicionamentos iniciais da modalidade? Conhecia o movimento de cada um deles dentro do jogo? Então, eu te convido a fazer um vídeo para a gente, demonstrando esse posicionamento inicial, o movimento de cada uma das peças, ou se por um acaso você tiver alguma curiosidade a mais a colocar aqui conosco. Manda aqui pra gente no WhatsApp da TV do Caítes. Vem participar conosco. Certo? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu te aguardo até o nosso próximo encontro. Grande abraço e até mais.